dia de hoje, nós vamos ouvir o nosso convidado Sidney Surdi Júnior, que é professor e pesquisador na área de filosofia e educação há mais de 12 anos. É mestre e graduado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em design instructional pela Unileia e autor de obras didáticas na área de filosofia. Foi criador do programa Filosofando Podcast e colunista do site Locus Online. Atualmente realiza pesquisas na área da história da educação e projeto de vida. Nesse momento, então, eu convido o Sidney para sentar aqui nesta posição. Com a palavra, Sidney. Bom dia ou boa tarde, né? Agradeço primeiro o convite de compartilhar um pouco daquilo que eu tenho me dedicado e feito, digamos, o plano de uma vida significativa a mim, é aquilo que me traz aqui, né? Compartilhar algumas reflexões que nos últimos anos têm sido substanciais para mim e que aos poucos a gente percebe que muitas pessoas também têm certa sede por aquilo que a gente chama como uma vida significativa. Eu sei que não é de bom tom o palestrante começar uma palestra falando de si mesmo, já que foi apresentado, mas eu sempre gosto de deixar claro, sobretudo quando a gente vai falar sobre certos temas universais, por que eu cheguei até aqui. E uma das coisas que o tema da palestra justamente é um assunto que é caro à história da filosofia, à história do pensamento, à civilização em geral, e em algum momento todas as pessoas vão se colocar, seja cedo ou muito tarde, que é o problema do sentido da vida, ou seja, o que torna uma vida significativa. Todos nós desejamos uma vida que tenha sentido ou significado. Todos nós desejamos que a nossa narrativa de vida, que a história da nossa vida seja uma narrativa interessante, de modo que ninguém deseja que depois de uma longa vida a história da sua vida seja algo chato ou que os outros não queiram escutar, né? Tem um livro de uma enfermeira escocesa que foi trabalhar, se não me engano, na Austrália, chamada Bronnie Ware, e ela publicou um livro chamado Antes de Partir, e os 5 principais arrependimentos antes das pessoas morrerem. E essa enfermeira, ela trabalhou com pessoas com doenças terminais, com cuidados paliativos, durante anos, seja na Austrália, na Inglaterra, e ela teve a experiência, de fato, digamos, muito peculiar de conviver com muitas pessoas no final da sua vida. Então, digamos assim, como material de pesquisa, ela teve muitos relatos das pessoas ao final da sua vida. E ao longo do tempo ela foi registrando isso, aquilo era um material valioso sobre o ser humano. E ela chegou à conclusão que existem 5 principais arrependimentos das pessoas ao final da sua vida. E um dos principais, se não o primeiro que ela coloca no livro, é ter vivido uma vida que não era aquela que queria. E eu lembro que quando eu li esse livro, isso pegou fundo, porque ninguém deseja isso. Ninguém deseja chegar lá na frente e falar, não era isso que eu queria. Isso é muito ruim, por quê? Porque a vida é uma só. Então, aqui começa uma coisa muito grave dentro da história da filosofia, que é a irrevogabilidade da vida. A vida tem sentido porque ela termina, a vida tem sentido porque ela é uma só. Então, existe uma urgência que a gente, às vezes, pode colocar debaixo do tapete. Existe uma urgência que a gente, às vezes, pode esconder, às vezes a gente pode se falsificar, mas ela, em algum momento, vai bater na nossa porta, que é qual é o sentido da vida, o que você está fazendo. E, tanto para as pessoas
mais novas que estão olhando para a sua vida, o que vão construir, como as pessoas mais velhas que olham para trás e vê o que construíram, existe digamos, uma questão que ela é inevitável, que é como você conta a sua vida, qual é a narrativa da sua vida. Quando a gente começa a olhar que as pessoas contam normalmente as suas vidas, a gente vê, existe um certo padrão de contar a vida, né? Se a gente olhar, todas as pessoas contam o que fizeram, o que alcançaram dentro das suas profissões, o que elas realizaram, mas normalmente a gente não se preocupa com uma coisa chamada eixo integrador. Quer dizer, essencialmente todos nós somos iguais. O que nos vai diferenciar é a forma da nossa existência. Então, se a gente pudesse contar a nossa vida de modo a falar qual é o personagem que você foi ou é, qual seria o centro dessas atenções da sua vida? Qual seria o eixo integrador da narrativa da sua vida? Quer dizer, você é e foi que tipo de personagem? Você foi uma pessoa, ou você deseja, ou vai ser uma pessoa que foi caridosa? Esse é o eixo integrador das suas ações? Você é uma pessoa guerreira? Você é uma pessoa heróica? Você é uma pessoa que dedicou a sua vida em nome de outra causa? Você é uma pessoa que buscou o quê? Prosperidade? E quando a gente começa a perceber a maneira como a gente conta a nossa vida, a gente segue certos padrões, que normalmente as pessoas fazem a mesma coisa. Mas quando a gente olha a narrativa da nossa vida, a perspectiva de nos preocuparmos com qual é o centro da narrativa da nossa vida, a perspectiva muda. O que eu quero dizer com isso? A gente vive num ambiente sociocultural brasileiro. Isso é muito próprio da nossa cultura, mas também a gente encontra em outros lugares. E quando se fala sobre o sentido da vida, normalmente esse problema ele é equacionado em duas categorias: fazer o que me dá prazer ou fazer o que me dá dinheiro. Aquilo que eu gosto, que vai me dar muita satisfação, ou prosperidade. É muito natural que muitas pessoas entendam que resolver essa dualidade é a grande sabedoria da vida. Ocorre que a história humana, pelo menos a história do Ocidente, ela mostra que existe uma terceira dimensão para nós olharmos além dessas duas categorias, que é a dimensão onde existem certas pessoas que se dedicam a fazer certas coisas e essas coisas não estão submetidas nem a prazer, nem a prosperidade. É uma outra coisa. Isso fica muito claro na obra de um psiquiatra, ao meu ver, assim, insuspeito, porque o que ele passou, nenhum outro passou, que é um psiquiatra chamado Viktor Frankl, um austríaco, que é muito conhecido. A sua obra está entre as maiores do século XX. O livro, até trouxe aqui um exemplar, Em Busca de Sentido, que é o livro, digamos, a obra-prima dele, que traça ali essa outra dimensão da vida humana que muita gente às vezes não se coloca, ou talvez não entende. A história do Viktor Frankl é muito curiosa porque ela abre algumas possibilidades cognitivas nossas que às vezes a gente normalmente não pensa devido ao ambiente sociocultural que nos faz pensar o sentido da vida com certas categorias. E ele traz outra. O Viktor Frankl era um médico de 30 e poucos anos de idade que estava na Alemanha e num momento conturbado durante a Segunda Guerra Mundial. Seus pais eram bem velhos, ele estava recém-casado com sua esposa e ele estava há muito tempo tentando conseguir um visto nos anos 40 para estudar nos Estados Unidos. Na época, os Estados Unidos eram um centro de psicologia mundial, então, era a meca de todo mundo que queria buscar um contato com grandes psicólogos. Então, ele acaba tentando esse visto, numa época em que não existia a ONU, então muitos acordos bilaterais eram bem diferenciados, então visto era uma coisa mais demorada, e um dia ele consegue esse visto para estudar nos Estados Unidos, só que o visto é individual, e ele fica numa grande indecisão, porque os pais eram mais velhos, a esposa, né, não poderia ir, ele fica numa indecisão. E um dia ele, pensando na sua vida lá, o que ele vai fazer, ele vai caminhar pela cidade, e a cidade estava destruída, porque era a Segunda Guerra Mundial.
e o sobrenome Franco é um sobrenome judeu. E ele andando pela rua da cidade, ele percebe que a sinagoga onde a família frequentava estava totalmente destruída. Né? E aquilo causa uma angústia nele, ele vê que realmente a cidade estava... O momento não era bom para sair de casa, mas, no entanto, era a oportunidade para ele ir para os Estados Unidos estudar. E ele volta para casa e na mesa da sala, o pai dele havia trazido da sinagoga um pedaço do mármore que ficava na sinagoga, onde estavam os 10 mandamentos, só que a pedra estava quebrada, destruída, e ele trouxe de recordação porque foi o que sobrou daquele bombardeio. E o único mandamento que ele conseguia ler inteiro era honrar pai e mãe. E ele fica naquela de o que fazer, né? E ele entende aquilo como um grande sinal, acaba abdicando do visto de ir para os Estados Unidos e acaba ficando. Ficando, foi ele, mais família, mais todo mundo, esposa, para os campos de concentração. Entre eles, um dos piores, Auschwitz e Kirchstadt, onde ele sofreu todos os horrores que a gente sabe dos campos de concentração. Quando a gente vê todos esses filmes e relatos sobre campos de concentração, nazistas, a última coisa que nos passa pela cabeça é você ter uma vida intelectual dentro de um campo de concentração. Né? Ser um médico dentro de um campo de concentração é um pouco estranho. E ele percebia que as pessoas ao seu redor, a maioria das pessoas, levantava todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E ele começou a perceber que, diante da perspectiva que os prisioneiros tinham, era curioso que as pessoas ainda tivessem esperança, porque ali a situação era muito ruim. A gente está falando de uma situação extrema, né? E, no entanto, ele começou a perguntar para as pessoas por que elas levantavam todos os dias, por que elas continuavam. E ele começou a perceber que as pessoas que levantavam todos os dias sempre apresentavam algum fio que representava uma certa missão que ela deveria cumprir. Veja, a psicologia até aquele momento sempre falava, ou do lado freudiano, né, sobre instintos, paixões reprimidas, ou de um modo mais simbólico, como Carl Jung, e de repente ele viu uma outra perspectiva de olhar a vida humana que ele encontrou nos prisioneiros dentro do campo de concentração. Quer dizer, no lugar menos provável para ele entender o sentido da vida. Ele percebeu que não se trata do que a vida faz com você, mas daquilo que você faz com aquilo que a vida te traz. Ele sobreviveu aos campos de concentração. Ele saiu de lá, acabou formulando uma das grandes terapias psicológicas do século XX, que é a logoterapia. E a lição que ele traz é exatamente o que eu comecei a falar antes. Além das categorias de prosperidade e prazer, existe uma outra dimensão da vida humana pelas quais muitas pessoas ao longo da história demonstraram que existe. Ou seja, existem pessoas que dedicam esforço e dedicação a realizar certas coisas que não estão submetidas nem a prazer, nem a prosperidade. Às vezes é precisamente o contrário. Coisas que vão dar muito mais dor de cabeça e gasto do que as outras coisas normais que a gente busca. E, no entanto, ali é aquilo que torna a vida dela significativa. Então, aqui entra justamente uma das coisas que vem, nos últimos anos, vem se perdendo, que é qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação. Seja qualquer a visão que a gente tenha disso, religiosa ou não, vocação, missão, ideal de vida, existe uma certa parcela, uma certa dimensão da vida humana que ela escapa a essas categorias que normalmente a sociedade nos dá para entender a vida. E quando a gente conversou anteriormente, eu e o Mota, sobre os próprios princípios do Rotary, a mim fica claro que a bondade está dentro dessa dimensão. Fazer a bondade independente do que há de ser feito, independente do prazer que dará, ou do gasto que vai ter. Aquilo ali está numa outra dimensão de significado da vida humana. Então, eu sei que o tempo é breve, mas eu pensei justamente em compartilhar certas reflexões, e uma delas, todos nós podemos fazer daqui para diante, que é exatamente essa. Se a gente pudesse contar a nossa vida, seja do que a gente fez até agora ou do que a gente deseja, em poucos parágrafos, como que a gente contaria?
né? Normalmente, as nossas ações diárias, em geral, não são as ações que nos individualizam. Todos nós comemos, bebemos, fazemos as coisas normais, pagamos as contas, mas ninguém aqui deseja ser lembrado por isso. Quem foi o Cid? Foi alguém que pagava os boletos? Não, não é isso que você deseja, ainda que seja necessário, né? Você é alguém que dirigia um carro? Não, não é exatamente isso que nos individualiza, não é isso que nos singulariza. Então, se a gente olhasse para trás e buscasse entender quem nós somos e o que nós queremos ser, qual é o centro integrador das nossas ações? Quer dizer, que tipo de personagem é você? Ou pelo menos que você desejou ser? Se a gente pudesse contar a nossa vida de modo a uma pessoa olhar aquela narrativa e ver que existe um centro que pesa mais sobre você, qual seria? E como você contaria? Então, é aquele tipo de exercício que a gente começa a olhar para trás e ver que é fácil narrar a sua vida como todo mundo narra. Eu fiz isso, eu sou filho de fulano, eu trabalhei aqui, eu estudei aqui, certo, mas além destas coisas que não nos individualizam e que todo mundo faz, qual é o centro integrador das suas ações pelas quais, no fim, você vai entregar a Deus? Eu fui uma pessoa que fez isso. E o resto? O resto foi o resto. Mas tem algo que nos individualiza. Então, a ideia de uma vida significativa é precisamente essa. Existem muitas coisas pelas quais a gente acha que há significado, quando, na verdade, são categorias que a sociedade nos dá. Não? Então, enfim, se a gente puder plantar sementes a respeito dessa terceira dimensão, me parece que quanto mais, melhor. E assim, a lição que o Viktor Frankl deixa é exatamente essa. Não é à toa que o livro do Viktor Frankl, que eu indiquei, ele está entre os 20 livros mais importantes do século XX, justamente numa época em que as pessoas tinham já perdido todas as esperanças depois da guerra, e visto que, bom, a vida não tem sentido nenhum. E, de repente, alguém de dentro do campo de concentração fala que, bem, a vida sim tem sentido. Então, enfim, se essa reflexão puder ser válida para a gente pensar o que é uma vida significativa, acho que vale muito a pena. A palavra com a presidente Valéria. Não, muito, muito bom te ouvir e não, é impossível não ir para o lugar de reflexão, né? Minha pergunta para você, primeiro, né, te agradecer, Sidney, e perguntar, assim, quando você vê, né, Rotary, onde é que você acha que, lógico que é individual e tudo, mas assim, onde é que você acha que quem escolhe ser rotariano está colocando o foco da vida? Quando eu tive a conversa anterior com o Mota e a gente falou sobre os princípios do Rotary, a bondade se encontra nisso, né? Quem chega ao Rotary, ou pelo menos eu vejo em casa, quem busca fazer alguma coisa em nome do bem, a pessoa não está preocupada muito em submeter isso a prazer ou prosperidade ou dinheiro. É outra coisa envolvida, né? Ali está justamente a realização de um bem maior de si mesmo e que afeta as outras pessoas. Então, me parece que quando a gente fala de vida significativa e os princípios do Rotary, eu vejo muita conjunção nisso. Porque o que a gente está vendo é justamente aquilo que ultrapassa o normal de uma vida apenas baseada naquilo que a sociedade nos dá, ou princípios materiais, aquilo que transforma a vida de outras pessoas. Então, acho que conjuga muito esses dois temas, né? Eu acho que você estava falando, e eu vou chutar aqui, que eu acredito que não tenha uma pessoa que tenha sentido assim, e eu, né? O que eu tô fazendo? Todo mundo sentiu que falta alguma coisa. E eu queria, até o Titãs, né? Devia ter amado mais, me esforçado mais, dedicado. Como que a gente sabe aonde virar essa chavinha? Se tem esse momento? Porque eu olhando aqui pra cara, eu fiquei super emocionada, acho que todo mundo sentiu isso, que tá faltando alguma coisa. A gente vai caminhando e a gente não tem isso que você falou, que é o eixo. Se eu fizer uma entrevista aqui, eu duvido, assim, que a gente fale assim, meu eixo é isso. Porque eu senti
Não é um vazio, mas eu senti que falta alguma coisa. E se tem um momento, se não tem, é isso que eu queria saber. Sempre são a transposição da existência humana clássica de um escritor russo chamado Leon Tolstói, que é a morte de Ivan Ilitch. Ivan Ilitch era um funcionário público que, depois de muito velho, teve um acidente doméstico e ele adoece e ele vê que ele vai falecer. Então, ele começa a repassar a sua vida até aquele momento. E ele fica em pânico, porque, de repente, ele vê que tudo que ele pautou foi, desde a sala onde ele decorou na sua casa, era o que os outros falavam. Ele casou por conveniência porque não era por amor, porque o fulano disse, a sociedade disse. Então, a vida dele foi permeada disso. Só que ali, ele começa a contar a vida dele para ele mesmo, coisa que ele nunca tinha feito. Coisa que, de repente, ele percebeu que, além daquelas duas categorias que eu comentei, existe uma outra que é a vida é uma só. Então, quando ele percebeu que ele devia ter pensado talvez antes, naquele momento ele estava dando uma forma à existência dele. Narrando a si mesmo a sua própria vida, a gente encontra sentido. Qual que é o ponto exatamente? Quando a gente é jovem, isso se transforma num projeto. Aonde eu quero chegar e qual personagem eu quero ser. Então, eu posso fazer muitas escolhas, a possibilidade está aberta. Então, isso ainda não é angustiante, né? Só que como nós adultos vamos vivendo e às vezes nós não conseguimos fazer o que nós queremos, ou parece que falta alguma coisa. No fundo, o sentido, segundo o Viktor Frankl, ele sempre esteve aí. Talvez, na medida em que a gente começa a narrar nossa própria vida, quase como uma terapia. Você vai encontrando o que você é, o que você fez, porque independente de você ter contado ou não a sua vida, de você ter se preocupado ou não até hoje, naturalmente você foi sendo uma pessoa que normalmente tem certas tendências, inclinações, às vezes não é claro para você. Mas quando você começa a narrar a sua vida, fazer esse exercício de narrar a sua vida, você começa a ver ela como uma forma, como uma história que tem um centro. Eu lembro que o padre Pio de Petreutina, quando uma vez perguntaram quem é você, e ele falava, eu não sei exatamente o que eu fiz na vida, mas eu sou alguém que colocou, sei lá, Deus acima de todas as coisas. Eu não colocava não era eu acima de todas as coisas. Quando alguém me xingava, tá tudo certo. Se alguém xingava Deus na minha frente, eu ficava bravo. Então ele percebeu que isso era o eixo integrador da existência dele. A maioria de nós não tem, a gente não tem muita consciência disso porque a gente não está acostumado a narrar nossa própria vida, né? Porque para fazer isso a gente precisa dos meios da linguagem. E ninguém tem assim facilidade de escrever uma autobiografia. É uma coisa quase terapêutica. Pô, às vezes não, eu realmente preciso dos meios linguísticos para fazer isso. E nós não somos escritores todos, né? Então, são poucas as pessoas que têm essa grande facilidade. Mas um pequeno exercício de começar a narrar sua própria vida para si mesmo, quase como um diário, cria um grande problemão para você, que é quem sou eu? Qual é a minha vida? E eu acho que buscar narrar a sua vida para si mesmo cria uma possibilidade de você entender uma forma. Quem você foi até agora e talvez o que você quer mudar. Acho que o sentimento de vazio ele talvez surja não porque esteja vazio, mas porque você talvez ainda não narrou ele. Né? Porque, de fato, uma vida de um adulto é cheia, permeada de certas coisas. Fez muitas coisas. Então, ao narrar para si mesmo, fala, peraí, não é tão vazio assim. Fazendo e realizando o projeto. Então, isso é uma coisa. Mas quando a gente começa a narrar para si mesmo, peraí, eu sempre fui uma pessoa que fez isso, então, tem certas coisas que sempre estiveram presentes. Então, quando a gente começa a mexer nessa terceira dimensão, surge um senso de urgência que é muito, muito saudável. Porque a gente sempre deixa para depois muita coisa. O Viktor Frankl falava, viva a sua vida como se fosse já a segunda vez. Você já errou na primeira, agora não dá. Então, peraí, tem muita coisa que a gente deixa para depois. Como no caso, conjugando com a primeira pergunta. Aí vou fazer depois a bondade para o mundo. Não, faz agora. E depois, talvez depois. Então, acho que
um diário pode ser muito útil para nós. Ok, cabe-me agora agradecer o nosso palestrante. E eu convidei o Sidney para ele fazer uma palestra. Aí o Sidney veio aqui e deu uma aula. E eu gostaria de ouvir outras aulas depois, eu vou acertar com ele o que a gente pode fazer. Mas no momento, então, eu quero agradecer, viu, Sidney? Muito obrigado pela sua participação aqui. Hoje o dia foi tumultuado, porque numa híbrida, quando esse equipamento não dá certo, aí fica essa torta. Mas, além disso, nós estamos com 3 companheiros adoecidos, um acabou de dar alta, etc. E nós gostaríamos de ter tido uma presença maior para assistir essa sua. Como é que eu posso não gostava de dizer que a aula show era aula espetáculo. O agradecimento eu vou passar às suas mãos. Normalmente, quando é virtual, eu passo virtual, né? Mas presencialmente eu tenho que passar para você o nosso certificado, agradecendo a sua presença e a suas palavras. Eu que agradeço. Eu agradeço demais pelo espaço, pela oportunidade. Sempre que há a oportunidade de plantar sementes sobre isso que me atrai, que me instiga, eu vejo que é sempre bom falar de certas coisas que estão nessa dimensão da vida significativa, né? Isso falta muito, é uma demanda muito, a gente sente que às vezes a gente tem fome disso, mas enfim, eu fico muito feliz de compartilhar não só desses assuntos, mas também de momentos com o Rotary. Vejo que isso também fez muito bem a minha própria esposa voltar para o Rotary, ela ficou muito feliz e eu entendo porque ela deseja fazer algo que seja significativo. Então, agradeço demais o convite e fico à disposição. Obrigado.